Desçamos agora aos fatos, menos história e mais consolação, dessa doutrina extraordinária que Jesus havia prometido para poder diminuir as nossas dores na terra. Permitam-me a licença de usar a primeira pessoa do singular, porém a narrativa me envolve e eu não teria como disfarçar. Eu me encontrava num voo entre a capital da Venezuela e Maracaibo. Era o mês de março do ano de 1970. Eu ia proferir uma série de conferências da parte mais poderosa da Venezuela, que é ali em Maracaibo, onde tem o Grande Lago, um dos maiores depósitos de petróleo do mundo. E era convidado de um insigne antropólogo, advogado, mestre da universidade e dedicado espírita. O voo muito cedo. Eu cheguei ao aeroporto muito cedo, porque ele fica muito distante da cidade. E apesar do avião estar vazio, veio um cavalheiro e sentou-se ao meu lado. Era um avião Douglas 2 e 5 passageiros. Eu achei aquilo estranho e me deu vontade, o ímpeto de discretamente mudar. Queria ficar mais à vontade. Porém, algo me reteve. O avião partiu, o voo não era muito longo, um voo de uns 70 minutos no máximo. Quando ele abriu a mochila que trazia e de dentro da mochila tirou uma boneca de trapo. Então tirou a boneca de trapo e ficou olhando para ela, olhando muito sério. E isso me chamou a atenção, porque se tratava de um homem jovem de 30 a 35 anos. E eu lhe percebi agora a palidez e as lágrimas que não desciam. Ele removia a boneca de um lado para o outro, abria o portafólio, a pasta, fechava, estava muito inquieto. E isso fez-me que eu desviasse os meus pensamentos habituais para poder ficar pensando o que estaria acontecendo com o jovem. Naquele momento, eu vejo entrar pela parte central do avião uma dama vestida à antiga, era um espírito. Ela chegou-se até mim e disse para mim: ajude o meu filho, ele está pensando em cometer um crime horrível, pensando em suicidar-se quando chegarmos a Maracaibo. Eu tomei um choque talvez maior do que quando ele fosse falar. E fiquei aturdido. Eu era muito inexperiente na época e fiquei sem saber exatamente como abordar. Mas nisso eu perguntei: a boneca é para sua filhinha. Deduzo que o senhor tem uma filhinha de 5 para 8 anos. Ele, sem nenhuma emoção, olhou-me e disse: realmente, é para minha filhinha. Ela tem muitas bonecas, mas gosta especificamente das bonecas de trapos. Eu disse: pois é. E o senhor está levando como despedida. Mas é uma despedida curiosa, porque o senhor está pensando em matar-se, não é verdade? O homem recuou na poltrona, olhou-me fixamente, nervosamente, e disse: mas que tem você com isto? Eu digo: não sou eu quem tem. É que eu estou vendo aqui uma senhora que me disse ser sua mãe. Eu sou espírita, sou médium, o senhor está indo para Maracaibo, ela me disse: o senhor é de lá. E o senhor poderá colher informações a meu respeito hoje mesmo, na conferência, que está anunciada pelos periódicos e através de um eminente professor, um homem fantástico da sua cidade. Ele disse: mas quem é? Eu disse: Dr. Pedro Barbosa de la Torre. Ele disse: mas Pedrinho? Ele disse: deve ser um apelido, um nome carinhoso. Pedro Barbosa de la Torre. E o senhor está pensando em suicidar-se. O senhor é engenheiro de petróleo. E quero dizer uma coisa: a sua decisão é somente uma mágoa quase infantil.
O senhor perdeu o emprego, acha outro emprego. Se tem dívidas, o senhor é muito jovem. E entrei num estado de transe, semi-consciente, porque eu estava perfeitamente no controle das minhas funções, mas falava sem o controle da minha vontade, como se o espírito me tivesse tomado o aparelho fônico. Comecei a falar com ele e tomei a boneca. Como é que o senhor pode ter a coragem de deixar para sua filha a herança da covardia? O senhor a ama tanto que vai deixá-la na orfandade? Isto, por acaso, é amor? Ele disse, é amor, porque eu tenho vergonha dos meus atos e a minha família vai ser reduzida à miséria. Muito bem. E depois da sua morte, ela vai ser reduzida a que fortuna? Se o senhor deixou algum seguro, não há nenhuma garantia, porque nenhum seguro de vida paga quando é suicídio. É a minha área de serviço, eu trabalho numa instituição securitária e conheço as regras. Então, eu tenho a missão de dizer que o senhor vai jogar fora o revólver quando nós chegarmos. Naquele tempo não havia revista. A porta de entrada era natural. Passávamos para lá, para cá. Somente depois das Torres Gêmeas é que o mundo tomou providência contra o terrorismo internacional e o terrorismo nacional. O homem ficou espantado e digo, por favor, pegue a sua pasta onde está o revólver e coloque lá em cima, porque essa arma está carregada e pode disparar. Ele disse, mas como você sabe isto? Eu digo, a sua mãe aqui está. E ela é encarregada. Foi ela quem o trouxe para, nesse avião vazio, o senhor sentasse ao meu lado. Mas eu dizia, num misto de constrangimento, de mal-estar e de ansiedade. Ele tentou discutir, eu digo, o senhor não vai ter a covardia de abandonar a sua filha, de conceder-lhe esse erro, a crueldade da ingratidão. O seu egoísmo não pode destruir nela o afeto de uma filha. O suicida é o ingrato. Ele não sabe a dor que provoca naqueles que o amam. E somente porque ele não está bem, ele não tem o direito de tornar infelizes todos aqueles que o amam. Aí o homem começou a chorar. Eu vi que ele tinha caído em si. A força telúrica do mal é esse o nosso toque desta noite. A influência espiritual de um ser negativo, que Allan Kardec denomina com a palavra de obsessor, aquele que obsidia, aquele que deprime, que comprime, que controla, estava levando ao desespero no processo de vingança por fatos que não vem a pena fazermos o exame. A verdade é que chegamos a Maracaibo e ele me segurou no braço e disse, o senhor vai saltar comigo, que eu lhe quero apresentar a minha mulher. Eu digo, mas eu não posso, porque eu tenho amigos me esperando, e seus amigos esperem. Eu vi que o homem estava num estado alterado de consciência. Fui arrastado por ele e ele me apresentou a uma senhora morena, descendente de indígena, e a uma criança linda, de 6 anos mais ou menos, que saltou no pescoço dele, abraçou e cobriu-lhe de beijos. Então ele ria e chorava e acarinhava a filha e disse à mulher, este homem acabou de salvar a minha vida. E ela, espantada, perguntou, mas como salvou a vida? Eu ia me matar. Perdi o emprego. E não tinha coragem de dizer a você que havia perdido o emprego. Desta forma, ali a bordo, e foi narrando o fato. Dr. Pedro aproximou-se. Eu apresentei o estranho. E apresentei também as pessoas que acompanhavam o Dr. Barbosa de la Torre. E então fizemos um pequeno grupo. O homem conhecia o Dr. Pedro Barbosa. Era um ilustre antropólogo, um grande advogado, maçom e um excelente orador. Muito bem. E ficou acertado de que ele iria à conferência, que eu estaria proferindo à noite num clube de engenheiros em Maracaibo. Ali também estava o Dr. José Naranjo, que ainda vive em Maracaibo, e outros. Muito bem, terminada a reunião, fomos a um lanche e o cavalheiro foi convidado. E narrou isto aos amigos.
pedindo que a partir daquele momento guiassem-no pela estrada sublime e libertadora da ciência espírita. Cumpri a tarefa pela Venezuela, indo a Maracaibo e a Maracai, que é mais próximo da capital. 2 anos depois, eu retornei à mesma cidade e encontrei um amigo dirigindo uma instituição espírita, na qual ele começou a frequentar e, graças aos seus méritos, foi convidado oportunamente a dirigi-la. Então desejo ressaltar a grandeza dessa doutrina que, na hora gravíssima, vem e nos dá a palma da salvação. E desejo dizer que essa faculdade, todos nós a temos. A mediunidade, que ainda hoje é tão mal compreendida. Alguns dão à mediunidade poderes que realmente ela não tem. Outros vestem-na de mistérios, de magias e apresentam, sobretudo, fórmulas que são plenamente dispensáveis. O médium é o indivíduo paranormal, porque dotado de um 6º sentido, o sentido da percepção extrafísica. Vamos comparar o indivíduo que tem a vista normal, o míope e aquele que tem a presbitia. Nós temos aí o mesmo indivíduo com 3 facetas visuais. O óculos tal corrige a miopia, o outro óculos corrige a presbitia. E ele, então, pode se utilizar das lentes e continua com uma visão perfeita. A mediunidade exige o conhecimento da faculdade em si mesma, as suas possibilidades, o estudo do homem perante a si mesmo. O outro fenômeno exige dele a conduta, para que ele possa atrair espíritos criteriosos que venham ajudá-lo. Porque nós vivemos num mundo de sintonias, de identidades, de afinidades. Notem o brocardo popular. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Façamos o inverso. Dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Dize-me a tua vida íntima e eu te informarei quais os espíritos que te acompanham. Fala-me a respeito do caráter de alguém e que acaba de morrer. E se quiseres notícias, saberás que são boas, porque era um caráter nobre que evoluía. Mas se por acaso era um indivíduo que não portava os valores éticos, que não mantinha o esforço de uma vida digna, claro, estará com os espíritos intrusões, perturbadores, infelizes e indignos. Então, cabe a todo e qualquer indivíduo examinar o que é o espiritismo e não se deixar envolver por informações colhidas rapidamente na internet ou rapidamente hoje nas lives. Elas servem para despertar, mas as obras de Allan Kardec são 7. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e 2 opúsculos, o que é o Espiritismo e o Principiante Espírita. Mas Allan Kardec foi tão prolífero que, para poder atender à correspondência que lhe chegava de toda parte, da França, francófona e de outros países, ele era poliglota e falava, se comunicava em 5 idiomas, ele criou a Revista Espírita, uma revista mensal no dia 1º de janeiro de 1858 e publicou-a até o dia 31 de março de 1869, quando ele desencarnou. Então nós temos aí o farto material para compreender. Alguém me perguntou recentemente, mas por que que Deus nos está castigando com esta pandemia? Primeiro, não é Deus que está castigando. O fenômeno pandêmico é fruto da irresponsabilidade dos órgãos que dizem respeito ao controle da saúde. Segundo a imprensa, o órgão mundial não teria sido avisado devidamente.
Segundo o órgão mundial, ele deixou para avisar oportunamente. E assim por diante, nós vamos sempre jogando a responsabilidade no trem. Outros administradores políticos utilizaram-se da pandemia para o jogo lamentável e covarde dos interesses políticos, em detrimento das vidas. E o maior patrimônio da evolução é a vida. E a vida humana é o coroamento da obra de Deus. Nós vemos então simbolicamente, na tradição dos 7 dias da criação, que depois de criar o ser humano, Deus descansou. Nessa metáfora, que ao mesmo tempo lendária, Deus investiu o máximo de amor na construção da aparelhagem humana. Como diríamos em linguagem popular, agora basta-me, porque o ser com inteligência vai conquistar o universo. Retirou as suas preocupações e nos deu a potência desta faculdade que agora está ao alcance de todos nós. É óbvio que alguns de nós somos melhores dotados do que outros. Há pessoas que são excelentes no cálculo matemático. Outros são fantásticos na história. Outros preferem geografia e assim por diante. Então, em nosso mundo intelectual, nós variamos de qualidades no nosso mundo moral. Na mediunidade, nós também variamos. Alguns são portadores de delicado complexo eletrônico do sistema nervoso central e têm uma delicada construção de chips e de ondas que constituem o campo da paranormalidade, ou o campo da mediunidade. Outros têm menos e outros ainda não a encontraram para poder educar. Então, neste encontro nosso, gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, a pandemia é um fenômeno que periodicamente se repete. É curioso que se diz que todo ano 20 em cada século, a criatura humana é vítima de uma pandemia. E nas tradições do grande visionário francês, ele próprio diz que nos anos gêmeos 2020, nós teríamos uma grande pandemia. E aí estão anunciados de Nostradamus as visões perfeitas que se adaptam a este fenômeno. Mas nós tivemos por volta de 1920 a grande problemática da gripe espanhola. Começou em 18 e os efeitos piores foram durante a quadra de 20. Temos um pouco no passado, mas curiosamente, desde os primórdios, a década 20 se fez caracterizar por pandemias. Coincidência? Não importa. Importa que aí estão 200 mil vírus desconhecidos. Tivemos a infecção da varíola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Tivemos a peste negra, que matou mais um quarto da população europeia. E assim sucessivamente até as epidemias do Império Romano, de Juliano e etc. O que importa é que estamos num mundo em que as construções do bem devem ultrapassar aqueles fenômenos que faziam parte de um planeta primário, em que a morte predominava, em que as doenças terríveis, transmissíveis por insetos, transmissíveis pelo contato direto ou não, tinham por tarefa dizimar, mas Deus ofereceu ao homem a consciência, a inteligência, que criou os laboratórios e conseguiu fazer que algumas delas desaparecessem, mas moralmente nós não merecemos. Que temos feito dos valores éticos? Aí estamos em 2020 com bolsões de discriminação racial. Como pode se atrever alguém a discriminar o seu irmão somente pela cor da epiderme?
Tem a ilha amarela, vermelha, branca, preta, porque não existe a cor negra, a cor é preta, oxigenada. Isso ser motivo de inferioridade? Basta que nos recordemos dos grandes gênios em todas as raças. Quem de nós não se recorda do Brasil de Anhanguera, dos nossos indígenas notáveis, que tinham muito mais palavras como os caetés do que os nobres portugueses que vieram da Europa dita civilizada e não cumpriram com o compromisso que a Chieta e o seu grande amigo Nóbrega se permitiram ficar para poder honrar o trato que os brancos não levaram adiante. Então, como é que neste momento nós podemos ter discriminação às minorias por causa do comportamento Y ou por causa da preferência X? É lamentável. Então, nesse tirocínio da degradação humana, porque em pleno século XIX, nós tínhamos circos para expor os pretos, os negros, como animais que tinham que vender a sua beleza ou a sua feiura para os caras pálidas, como chamavam os índios americanos. Então, nós estamos num período de dignidade humana. A pandemia nos vai ensinar a respeitar o indivíduo. Ao invés de pensarmos em uma atividade governamental que degrade a família, que traga como exemplo a corrupção, que estabeleça como normativa a astúcia, o prejuízo para o outro, a figura incomparável de Jesus Cristo, dos seus apóstolos, daqueles homens e daquelas mulheres que não temeram o cutelo, as labaredas, as feras, as arenas de Roma. E hoje, através da história, os preconceitos, quanto sofreram as vítimas da Inquisição, mas também da Inquisição protestante. Aqueles que foram vítimas dos xiitas no Irã, dos sunitas na Arábia Saudita, dos judeus e dos árabes da região de Jaffa e outros, porque parece estar na natureza humana esse prejuízo de ter alguém inferior e o indivíduo se atribuir uma superioridade feita da mesma massa que se dilui pela falta de oxigenação cerebral, por falta de batimentos cardíacos. Então o Espiritismo vem nos convidar para a fraternidade universal, a solidariedade entre as criaturas, para a coragem, meus irmãos, nesta hora, nada de temor, a preocupação do número de mortos, em que isso nos ajuda, a preocupação do número de vivos, aqueles que já nos curamos, segundo algumas estatísticas, quase 3 milhões. Então pensemos em vida, pensemos agora com a altivez do imperador Napoleão III, indo mandar buscar Daniel Douglas Hume para saber se há vida depois da vida. Tudo hoje nos afirma que sim, há vida depois da vida. Um dos notáveis pais da física quântica e da astrofísica declarou: nós, os cientistas, pensávamos que o universo era uma máquina. Hoje estamos absolutamente conscientes de que o universo é um ser vivo que se expande, que se contrai. Vida é a promessa que nós temos de Deus. Por isso, nos deveremos unir, gerar simpatia. O velho refrão: a simpatia produz simpatia. O perdão, esquecer a deficiência do outro. O deficiente não tem culpa consciente de estar num estágio ainda mínimo, de darmos outra oportunidade.
de favorecermos com o ensejo da reparação e de estendermos o amor no seu sentido mais profundo, porque Deus é amor. E Ele nos fez à sua imagem, ideia, semelhança, pensamento. E somos deuses, com D minúsculo, conforme assentou Jesus. Meditemos em torno da fragilidade da vida orgânica, da eternidade da vida, do princípio espiritual, esse princípio inteligente, e louvemos a Deus com alegria. Respeitemos os nossos enfermos com ternura, confiemos, porque através do pensamento positivo nós transmitimos energias saudáveis e o tono vital, que é o pensamento de Deus em nós, a todos, vegetais, animais, criaturas humanas. Muita paz e até o próximo encontro na quinta-feira, neste mesmo horário, se Deus quiser.